Olá, trilheiros! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina Zanqueta e hoje nós vamos começar nosso curso sobre Teoria Geral do Direito Cambial. A gente vai tratar sobre títulos de crédito e a gente vai começar com a teoria geral. Vamos dar uma olhadinha? Bom, os títulos de crédito surgiram da necessidade de facilitar as transações envolvendo créditos, bem como as promessas futuras de pagamento. Mas, professora, o que é crédito? Alunos, crédito é como se fosse um ato de confiança entre o credor e o devedor. O crédito do credor é o débito do devedor. Por exemplo, quando você faz uma venda a prazo ou um empréstimo, isso é uma forma de crédito. Por quê? Porque eu estou vendendo uma coisa para um terceiro e esse terceiro promete que vai pagar daí 30 dias. Eu estou depositando uma confiança nessa pessoa de que ela vai efetuar esse pagamento. Eu estou dando um crédito a essa pessoa. E é isso que acontece também nas nossas relações interpessoais. Qualquer tipo de relação interpessoal que você deposita algum tipo de confiança em alguém, você está depositando um crédito nessa pessoa. E assim também acontece com as transações pecuniárias que envolvam dinheiro. Então, os títulos de crédito, eles surgem nesse contexto de confiança entre credor e devedor. Mas o que é um título de crédito? Bom, títulos de créditos são considerados como os títulos executivos extrajudiciais. Os títulos de crédito são documentos que representam obrigações pecuniárias relativa a dinheiro. Os títulos de crédito não se confundem com a obrigação em si, mas a representam. Então, eles são um título executivo extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque a gente tem títulos que surgem de decisões judiciais. Por exemplo, uma sentença que ordena o réu a pagar uma quantia ao autor. Também não está envolvido um crédito aí que o autor tem em relação ao réu? Sim, mas é um título que surgiu de um processo, de um ajuizamento de uma ação, vem lá do judiciário. Aqui, os títulos de crédito, eles não vêm de nenhuma decisão judicial. Eles nascem por si mesmos, fora do judiciário, entre as relações interpessoais. E outra questão é que, geralmente, o título de crédito ele vai estar atrelado a uma obrigação. Então, por exemplo, no nosso exemplo de compra e venda a prazo, você teve a obrigação em si, que foi a compra e venda a prazo. E a forma de pagamento foi por meio de um título de crédito. Então, o título de crédito ele vai representar o pagamento desta obrigação, mas ele não é a obrigação em si. O título de crédito não é a compra e venda em si, mas representa. Uma obrigação pode ser representada de diversas maneiras. Por exemplo, se você causar um dano à propriedade de um terceiro, surgirá o dever de indenizar esse terceiro por conta dos prejuízos decorrentes. Se você e o credor estiverem de acordo quanto à existência dessa obrigação e quanto à sua extensão, o valor devido nessa indenização, vocês podem acordar de representar essa obrigação por meio de um título de crédito, que pode ser um cheque, uma nota promissória, entre outros. Se por acaso vocês não concordarem quanto à existência ou à extensão dessa obrigação, ela poderá ser representada por um título jurídico, que é uma decisão judicial, por exemplo, que julgará procedente a ação de ressarcimento promovida pelo prejudicado, e nesse exemplo, a mesma obrigação foi representada tanto por um título de crédito quanto por uma sentença judicial. O que isso significa, professora? Bom, se você tem uma relação jurídica, uma obrigação com alguém, e você concorda com essa obrigação, concorda com o valor, concorda com tudo que está envolvido nela, você representa ela por um cheque. Você faz um cheque, por exemplo, para pagar essa obrigação futuramente. Agora, se você não concordar com essa obrigação, com a extensão dessa obrigação, e querer discuti-la lá no judiciário, ao fim do processo, ter-se-á uma sentença, e essa sentença vai ordenar que seja feito o pagamento da mesma maneira que o cheque também ordenaria o pagamento. Mas o cheque, ele surgiu fora do judiciário, então ele é extrajudicial, e quando você tem uma sentença, ela vem de uma decisão judicial, então ela é um título executivo judicial. As obrigações representadas em um título de crédito podem ter origem extracambial ou cambial. Extracambial é quando decorrem de um contrato de compra e venda, por exemplo.
Cambial é quando decorrem de um título de crédito em si, como no caso de obrigação de um avalista em um título de crédito. Então, se você tem um contrato de compra e venda, esse contrato de compra e venda, ele vai fazer surgir um título de crédito para pagamento. Esse título de crédito, ele é extracambial. Agora, quando você tem um título de crédito, um cheque, eu sou devedora de um cheque, e alguém entra como meu avalista, essa relação entre o avalista e eu, que sou devedor, ela é cambial. Por que cambial? Porque ela é diretamente relacionada a um título de crédito. E é isso que diferencia uma coisa que é cambial de uma coisa que é extracambial. Qual a diferença em ser um credor de um título de crédito e um credor sem a sua obrigação estar relacionada com um título de crédito? Em outras palavras, por que é essencial que eu tenha a minha obrigação documentada em um título de crédito? Porque o credor de um título de crédito, ele tem direitos operacionais que não teria se não tivesse esse título de crédito. Por exemplo, há duas grandes especificidades em ser credor de um título de crédito. Primeira, negociabilidade. O que é isso? Facilidade de circulação do crédito, pois você pode fazer novos negócios jurídicos por meio desse título. Pode-se utilizar o título para seu giro econômico antes do vencimento da obrigação. Se seu crédito não estivesse contido num título, você só poderia esperar o recebimento do valor em si para então poder utilizá-lo. Então, por exemplo, quando você recebe como forma de pagamento um cheque, e esse cheque ele vai vencer daqui uns dias, você não precisa esperar esses uns dias para trocar esse cheque. Você pode dar esse cheque como pagamento em uma outra coisa. Então, você passa de credor para devedor. Então, se o cheque não tiver fundos, você que vai ter que efetuar o pagamento desse cheque. Então, você consegue ter essa negociabilidade. Agora, se você tivesse essa dívida, você, credor, tivesse essa dívida não documentada em um título de crédito, você teria que esperar o dia do vencimento para poder usar desse valor. Então, aí surge uma grande vantagem dos títulos de crédito. Outra vantagem é a executividade. O que é isso? É a cobrança judicial de um crédito contido num título. E ela vai ser mais célere e eficiente. Você pode cobrar por meio da execução de título extrajudicial. Então, no caso de haver inadimplemento por parte do devedor, o credor, tendo o título de crédito, não vai precisar ajuizar uma ação de conhecimento para depois executar esse crédito. Ele já pode entrar com execução direto. Então, garante mais rapidez e celeridade. Vamos supor que você seja credor de uma dívida que não esteja documentada em um título de crédito. Você primeiro vai ter que entrar com uma ação de conhecimento para reconhecer a existência dessa obrigação, dessa dívida, para depois, então, cobrar o devedor. Agora, o credor, quando ele já tem o seu crédito num título, ele só entra com a cobrança direto. Então, percebam que os títulos de crédito são muito importantes e trouxeram uma revolução nos negócios jurídicos que envolvam dinheiro. Tudo bem? Eu espero vocês em nossa próxima aula para darmos continuidade aos estudos. Até já!